Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você depois pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter. Podcast Diário do Rodrigo Lima no YouTube é o maior canal de informações e notícias aqui da região de Rio Preto, com quase 95 mil inscritos. Meu muito obrigado pela audiência. E no nosso perfil no Instagram, nesse mês, mais uma vez, vamos atingir a marca de 1 milhão de visualizações. Meu muito obrigado a todos vocês que acompanham aqui o trabalho do Diário do Rodrigo Lima. E hoje aqui comigo uma entrevista muito especial, o médico, o oncohematologista, o chefe do setor de transplante de medula óssea da Funfarm, o Dr. João Vitor Piccolo Feliciano. Doutor, muito obrigado pela presença do senhor aqui no podcast. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade de estar tendo esse bate-papo com você. Bacana. Pessoal, hoje a gente vai falar muito sobre vida, a esperança e a tecnologia de ponta saúde. Aqui, doutor, é uma referência em transplante de medula óssea no país, não só aqui na região de Rio Preto, né, doutor? Doutor, eu queria começar com o senhor explicar o que seria o transplante de medula óssea. Tá certo. Como qualquer outro transplante, né, assim como os de órgão, né, quando a gente pega um órgão de um doador e coloca no paciente que está precisando, a mesma coisa acontece com o sangue. Em geral, são pacientes que estão precisando de algum tipo de troca de sangue por conta da função. Então, só tem indicações em que o sangue ele parou de ser produzido, por exemplo, então ele não tem a função, e há necessidade de fazer o transplante para que esses pacientes retomem a função do sangue, a produção do sangue. Em outros casos, a gente precisa recuperar, por exemplo, a função do sangue, tendo em vista que nós mesmos machucamos a produção, como é, por exemplo, no transplante autólogo, em que a gente solta quimioterapias muito intensas para tentar controlar os cânceres e acaba prejudicando a produção. Então, meio que a gente planta sangue de novo no paciente. Então, o transplante, ele funciona assim, em geral, quando a gente precisa ter um câncer, principalmente, quando a gente precisa trocar a produção, em geral envolvendo doadores, mas também tem os casos em que o doador é o próprio paciente, que é o caso do transplante autólogo, isso para controlar em geral dois tipos de doenças, principalmente os linfomas e o mieloma múltiplo. Sim, doutor, e a gente sabe que o senhor citou um dos tipos de transplante, mas há um outro, né? São a diferença. É o autólogo e é o halogênico também. Perfeito. O transplante autólogo, na realidade, é um truque que a medicina inventou, né? O que resolve de verdade o caso do paciente não é o transplante em si, são as altas doses de quimioterapia que a gente dá. Então vamos imaginar assim, que a gente tem um câncer que a gente está tendo uma dificuldade de controle dele. Então, assim, o que a gente pode fazer? A gente pode intensificar a quimioterapia, a gente aumenta bastante as doses, aumenta a intensidade da quimioterapia para tentar fazer esse controle e, em alguns casos, obter cura. O problema é que quando a gente aumenta demais a quimioterapia, o que acontece é que ela tem efeitos colaterais. A gente vê, muitos dos casos, às vezes cai cabelo, né? Enfim, a gente tem a questão das náuseas e dos vômitos, e ele também afeta a nossa produção de sangue. As nossas células que estão lá na medula óssea, elas são super sensíveis à quimio. Então, o que a gente faz com esses pacientes? Dá uma dose altíssima de químio, a gente consegue controlar e, em alguns casos, até curar o tumor, só que prejudica a produção. Então, a gente tira as células do paciente, da própria pessoa, antes desse processo, faz a quimioterapia e coloca novamente. Então, a função do transplante autólogo, na verdade, é recuperar a produção de sangue desse paciente que foi comprometida por uma químio. O outro tipo de transplante, por exemplo, é o transplante que envolve doadores, que é o transplante halogênico, que a gente fala. Esse transplante ele pode envolver doadores que são da própria família, e quando for assim a gente fala que são doadores aparentados, e os doadores do banco são os doadores não aparentados. O processo é muito semelhante para o paciente, mesmo para os doadores, a questão da doação. Mas o fato é que o que acontece? A gente realmente troca o sangue de uma pessoa por outra pessoa, tá? E essa medula nova, nos casos de câncer, por exemplo, vai promover o quê? Um ataque imunológico, que é o que efetivamente vai curar esse paciente. Então, esse sistema imunológico do doador, conforme ele vai começando a funcionar no paciente, ataca a doença.
Então é isso que efetivamente cura essas pessoas. Então são duas modalidades de terapia celular bastante semelhantes, até do ponto de vista técnico, uma envolvendo o doador e outra não, mas que têm funções biológicas aí distintas. De maneira leiga, doutor, o pessoal brinca, mas ela pegou ou não a medula, né? Isso. Justamente. O que é isso? É isso que o senhor... Exatamente. Para a gente conseguir fazer essa troca, vamos dizer assim, da medula, a gente precisa primeiramente matar muitas vezes a medula do paciente. E a gente utiliza doses bastante altas de quimioterapia, associado ou não aí a radioterapia às vezes, né? Então o que acontece? Os níveis de produção de sangue eles caem bastante. E a gente observa isso, por exemplo, no hemograma. Quando o paciente está internado fazendo transplante, a gente faz um acompanhamento bastante importante com exames aí de rotina. E a pega da medula é isso. Então você sabe que a defesa baixa bastante, né? E quando ela retoma, ela volta a subir, a gente fala que a medula pegou, que é como se a medula voltasse a funcionar. Sim. E esse transplantado, quanto tempo, doutor, esse processo de recuperação? Muito longo? No processo de internação do transplante, em geral, a gente pede para eles esperarem e se prepararem para uma internação de mais ou menos de 30 a 40 dias. Mas é importante falar que, assim, esse é o período de internação, mais ou menos até a pega da medula. Mas o transplante ele acaba sendo um processo. Então, o pós-transplante, ele acaba também exigindo alguns cuidados, né, tanto da equipe de saúde quanto do paciente. Porque, querendo ou não, alguns casos, principalmente no transplante halogênico, né, a gente vai precisar dar imunossupressores para esse paciente. O que é isso? A gente vai precisar acalmar aquela medula que está chegando, né, justamente para ela não atacar o corpo do paciente. E isso é conhecido como a doença do enxerto contra o hospedeiro, popularmente como se fosse uma rejeição, né, que o pessoal fala. A gente gostaria que essa medula atacasse a doença e não o corpo do paciente. Então por isso que a gente tem que equilibrar aí essa imunidade dessa medula nova que está pegando, né, que está aumentando, justamente para a gente priorizar um lado em detrimento do outro, porque senão a gente vai ter que tratar a doença ainda. Sim, então, e quando não tem um sucesso o transplante, qual que é o procedimento? Qual que é a saída a gente considera, né, essa questão do sucesso é bem interessante, né, porque hoje o que acontece? Tem dado estatístico até ou não? Tem com alguns... Você trabalha com algum dado estatístico? Não, os resultados eles são muito variáveis de acordo com o tipo de doença, né? Então, assim, algumas doenças, por exemplo, a gente tem o objetivo de curar os pacientes. Outras doenças, como por exemplo no caso do mieloma múltiplo, transplante autólogo, a gente sabe que esse paciente ele não vai ser curado, ele vai ser, a gente vai tentar o controle da doença. Isso é muito importante, porque na verdade, né, o que acontece? A gente fala assim, alguns pacientes eles vão poder atingir cura, mas o mais importante de tudo isso é qualidade de vida, é tentar sobreviver com qualidade. Então, muitas vezes, a gente sabe que são procedimentos que são bastante agressivos, né? Então, eu acho que na minha visão, assim, são alguns dos procedimentos mais agressivos na área médica, né? Enfim, justamente porque essas doses altíssimas de quimio, radioterapia, elas debilitam muito o paciente. Então, não adianta nada a gente tentar curar uma pessoa, mas acaba com a qualidade de vida dela. A gente tem que ter um equilíbrio em relação a essas coisas. Então, falar em sucesso, né? É o que eu falo, o que é sucesso para a gente hoje, né? É claro, a gente quer obter a cura, tentar curar a maior parte de pessoas possível, só que não adianta nada a gente curar essas pessoas também e acabar com a qualidade de vida delas. Então a gente tem que atingir esse equilíbrio, vamos dizer assim. A gente considera que a maior parte dos pacientes vai curar, né? Enfim, então nós vamos conseguir hoje com as tecnologias atuais, com as técnicas atuais, acho que evoluiu bastante a medicina e a gente consegue. Mas algumas pessoas, infelizmente, vão ter o quê? O retorno da sua doença. Então, assim, infelizmente, como qualquer modalidade terapêutica, em qualquer doença da medicina, as curas elas não são 100% garantidas, né? E para esses pacientes a gente hoje pode contar com retratamentos, alguns pacientes podem ser retransplantados, enfim, claro, de acordo com a situação clínica. Sim. Mas assim, eu acho que é uma terapia, olhando assim a trajetória do transplante nas últimas décadas, eu acredito que seja uma terapia de sucesso. Sim. Hoje aqui, como é que você enxerga a posição do Brasil e da própria FunFarm dentro do cenário mundial dos transplantes? Como é que está a situação nossa? A FunFarm, né, depois que a gente reinaugurou a unidade aqui, houve um investimento institucional. Hoje a gente é reconhecido como um dos maiores centros de transplante do Brasil, né? A gente colabora principalmente com os pacientes do SUS, enfim, do financiamento público, né? Enfim, então é bastante importante isso, né? E a gente tem um número crescente em termos de transplante em todas as modalidades, tanto halogênico quanto autólogo, né? Então no Brasil a gente já tem um destaque e o Brasil como um todo acaba colaborando com um número de transplantes interessante no mundo também. Por exemplo, o banco de doadores, nós temos o terceiro banco de doadores maior do mundo,
A gente só fica atrás do Banco Europeu e do Banco Americano, mas você veja que a questão da Europa são muitos países juntos, né? Então, assim, o Brasil ele tem um destaque no cenário mundial, não só em número de transplantes, em tratamento dessas doenças, mas também, por exemplo, inclusive avaliando os doadores aqui nacionais, exportando medula para fora, por exemplo. Isso é uma das coisas que a gente faz aqui em Rio Preto também. A gente recebe medulas de fora, tanto de qualquer lugar do Brasil quanto do mundo, e também envia através do Redome. Sim. Vamos aprofundar um pouquinho sobre a questão do Redome. E, pessoal, aqui é uma pergunta importantíssima de como a pessoa pode fazer essa doação e como ela pode se cadastrar e o que representa isso quando ela recebe um telefonema, doutor, da compatibilidade, né? Tá ótimo. Alguns pacientes, infelizmente, eles não vão encontrar o doador na família, né? Então, na verdade, a família é o primeiro lugar que a gente busca o doador. Só que não vai Qual ser... Qual é a porcentagem de irmão? Tem questão de irmão, dos pais? Como é que funciona? Primos? O que acontece é o seguinte, o primeiro lugar que a gente vai buscar o doador são irmãos de mesmo pai e mesma mãe. Né? E isso segue uma regra genética, né? A gente tem mais ou menos, para cada irmão, nós temos 25% de chance de ter alguém 100% compatível. Então, quanto mais irmãos essa pessoa tem, é maior a probabilidade, mas para cada pessoa a chance é de 25%, tá? Se você não encontrar ninguém que seja 100% compatível, a gente vai procurar o quê? Doadores. Vamos para um segundo passo. A gente vai tentar incluir essa pessoa no banco de doadores, que o banco é o Redome, mas os pacientes eles são incluídos no REREM, né, que é o registro de receptores, e que tem uma interface com o registro de doadores, vai ser efetuada uma busca. Essa busca ela tem abrangência nacional e internacional, que é onde estão armazenados os dados dos doadores que vão ser, enfim, não aparentados, né? Mas hoje a gente sabe que é possível que a gente utilize parentes que sejam 50% compatíveis. Então, por exemplo, um pai pode doar para um filho pode doar para o pai, a mãe pode doar para o filho, irmãos que são 50% compatíveis pode doar entre si. E às vezes a gente precisa fazer busca estendida, então é possível, às vezes, se você não encontrar ninguém, você às vezes acha um primo que seja 50% compatível e que possibilite o transplante. E 50% metade, né? É considerável. Mas olha só, vale a pena arriscar? As pessoas perguntam, né, na hora de fazer, né? Olha, o que eu sempre falo para as pessoas, quando você tem necessidade, o melhor doador é aquele que você tem quando você precisa. Então, se você chegou a ter necessidade de um paciente, de um doador que seja 50% compatível, é porque você não tem o 100%. Senão a gente teria usado aquele, né? Então, assim, hoje nós temos técnicas interessantes para minimizar essa disparidade de compatibilidade, tá? Com resultados satisfatórios, com controle de infecção, com rejeição, enfim. Então a gente consegue hoje fazer transplantes com segurança, 50% compatíveis. Isso é um negócio interessante, porque, por exemplo, quando você não encontrou em um irmão 100% compatível, vou precisar partir por um parente 50% ou para o banco. Às vezes o banco demora, a gente não garante. Tem gente que acha doador em 1 mês, tem gente que acha doador em 6 meses, 1 ano. E às vezes esse paciente, por conta, por exemplo, de uma leucemia, ele não tem tempo de ter essa espera. Então, muitas vezes, o que a gente faz é justamente avaliar caso a caso quais são as possibilidades de doador, mais ou menos quanto tempo essa pessoa tem. A doença é agressiva? Dá para eu esperar? Ou eu tenho que transplantar ela agora? Então, às vezes, esses doadores alternativos, familiares, 50%, eles são muito utilizados no Brasil. Inclusive, na última década, por conta das evoluções aí do manejo desses pacientes, tem sido uma modalidade de doador bastante usada. Sim. Doutor, como é que é a infraestrutura que o senhor tem à disposição lá na FunFarm? Eu falo FunFarm porque FunFarm, pessoal, agrega o hospital de base e também o Hospital das Crianças também e o Luci Montoro também, só que o senhor atua no hospital de base e no HCM também. Como é que essa infraestrutura que o senhor tem à disposição na FunFarm impacta na recuperação dos pacientes? Ali a gente tem uma estrutura que a gente consegue, eu acho que é uma questão muito importante. O paciente transplantado... Por ser SUS, né? Sim, principalmente do financiamento público. Isso é muito legal e isso deixa a gente bastante orgulhoso, né, na verdade. Por conta que a gente consegue trazer realmente um impacto para a população, né? Não somente aqui da região de Rio Preto, mas a gente recebe pacientes do Brasil todo, né? Então, assim, a gente consegue, muito interessante isso. O transplante, a gente fala mesmo mais ou menos assim, ele não termina quando ele acaba, ele continua. Então é preciso que a gente tenha uma estrutura que permita não apenas a avaliação prévia do paciente, né? Porque a gente precisa indicar esse procedimento.
E transplante é aquela coisa, não é para quem quer, é para quem pode, né? Esse paciente ele precisa ter algumas condições clínicas pré-estabelecidas, porque eu não posso prejudicar a saúde dele. Então tem que ser feito primeiramente uma avaliação muito minuciosa, muito criteriosa desses casos, né? Aí a gente vai para o transplante e tem o acompanhamento pós-transplante. Então, muitos deles ficam anos acompanhando aqui com a gente. Muitos deles não têm alta por conta de algumas complicações que podem acontecer. Então, o hospital precisa fornecer para a gente essa estrutura de acompanhamento laboratorial, né? O acesso a drogas e medicamentos, tá certo? Acesso à equipe que trabalha integrada, multiprofissional. Então, não se faz transplante apenas com médico e enfermeiro. A gente precisa compreender que é um processo. Então, esse paciente e esses familiares também, né? Que muitas vezes o familiar ele também é meio que esquecido nesse processo, né? Tem necessidades. O impacto é um baque, doutor. Porque vai ter que fazer o transplante. A nossa mentalidade é que é o seguinte: nós estamos diante de uma pessoa que está doente, né? E nós vamos tratar do indivíduo, né? Só que junto com ele vem uma família que também está sofrendo com isso. Então, assim, a gente, pelo menos lá, a gente tem a visão que não basta tratar apenas do indivíduo que está acometido por aquela doença, porque a família também está sofrendo. Então, a gente tenta fazer um acolhimento com todo o grupo, né? E para isso a gente precisa de psicólogo, nós precisamos de assistente social. Muitos desses pacientes eles têm uma necessidades socioeconômicas que eles não têm condição de renda, então os programas aí sociais eles ajudam. A gente tem necessidade de fisioterapia, da parte de odontologia. Então hoje a FunPharm fornece toda essa estrutura para que a gente cuide dessas pessoas de maneira adequada, e isso me deixa muito feliz. Sim. Doutor, no levantamento que a gente faz para fazer a entrevista, a gente percebeu que o HCM, até um abraço pro pessoal da assessoria de imprensa lá, muito competente do HB, viu, doutor? O pessoal municia a gente com as informações, a gente fica fácil a gente fazer a entrevista aqui com o pessoal da FunPharm. O HCM já realizou mais de 100 transplantes de crianças, né? Pediátricos. Criança e adulto é diferente? O transplante, o cuidado é diferente? Como é que é essa questão da criança? Impacta mais até o médico? Porque o médico deve usar muito de empatia nesses momentos lá, né? De conversar com as famílias, no dia a dia, igual o senhor falou agora, né? A gente tem que, assim, realmente a empatia é uma coisa importante, né? Porque, assim, realmente só você tendo mais ou menos... Claro que a gente nunca vai saber o que essas pessoas estão passando até a gente passar. Então, por isso que a gente precisa ter pelo menos uma sensibilidade aí para se solidarizar com essa situação e tentar ajudar o máximo possível, né? Tecnicamente falando, em relação à parte técnica do transplante, tem algumas diferenças, claro, de dose de remédio, esquemas de quimioterapia, diferenciam crianças dos adultos, né? Mas, assim, a questão técnica, da necessidade do acompanhamento, isso é mais ou menos padrão, né? A avaliação pré-transplante, o transplante e o pós não muda tanto. Eu acho que o que muda são realmente cuidados específicos. Então, por exemplo, a criança às vezes ela tem uma necessidade de estar é mais dependente em alguns casos, não que não existam adultos dependentes também. Nós estamos falando de criança de qual idade, doutor? Não, ali a gente tem um credenciamento para fazer, na verdade, até com qualquer tipo de idade. Na realidade, o Hospital da Criança, os pacientes abaixo de 15 anos, eles ficam no Hospital da Criança Maternidade, e acima de 15 anos eles vão para o hospital de base. Então, assim, na teoria, a gente tem credenciamento para fazer qualquer tipo de idade. E ali tem casos de qual criança de qual idade, por exemplo? Não, tem crianças aí de menores, 4, 5 anos, até menores. Com necessidade de transplante. E até adolescentes, né, adultos jovens, enfim. Então a gente tem uma equipe bastante integrada em que a gente faz tem um paciente que ele tem um perfil do HCM pela idade, né, e esse corte de idade puxa ele para o HB. Mas a nossa equipe ela é integrada, então assim, a gente consegue trabalhar bem, né. Crianças aparecem bastante, principalmente na modalidade de transplante alogênico, por conta que o câncer mais comum nas crianças é a leucemia linfoblástica aguda. Grande parte dessas crianças elas vão curar somente com tratamento com quimioterapia e não vão precisar de transplante. Mas a gente sabe que algumas crianças elas vão precisar. Então a gente também tem uma equipe treinada para indicar esses transplantes, para a realização desses transplantes. Sim. E criança e adulto, a medula pega mais fácil? Como tem a diferenciação por ser
uma vida nova, sem vícios, né, doutor? Geralmente, a alimentação ainda começando, né? Muda alguma coisa? Né? O que a gente percebe é que é o seguinte, né? E se tem alguma pesquisa? O senhor pensa, tem alguma pesquisa interna lá, para criar dado estatístico disso? Não, a gente tem dados de literatura, né? Enfim, porque a gente sabe que é diferente você transplantar uma criança, por exemplo, um jovem, e um idoso, por exemplo, de 70 anos, por exemplo. A gente sabe que hoje no Brasil a gente pode fazer transplantes até 75 anos, por exemplo. É diferente, porque assim, aquela criança em geral, ela não tem comorbidades que a gente fala, ou seja, outras doenças, né? Porque às vezes o que acontece no adulto, às vezes ele tem outras situações clínicas que acabam prejudicando o que a gente chama de status performance. Então uma criança em geral ela não é hipertensa, ela não é diabética, ela não tem insuficiência cardíaca, ela não passou por infarto, não tem outras doenças e outros comemorativos. Não teve Covid. Então assim, outros comemorativos que podem atrapalhar o transplante, né? Enfim, então que geram, vamos dizer assim, um pouco de desfechos diferentes. Então, na teoria, a própria literatura diz que os desfechos das crianças, né, as crianças vão melhor justamente porque elas têm uma reserva melhor, elas toleram mais quimioterapia, elas melhoram mais rapidamente das infecções, né? Enfim, então esse que é o ponto, mas isso tem a ver com a questão biológica mesmo, do corpo da criança em relação ao adulto. É claro que isso não é regra, vai ter adultos que vão super bem também e crianças que vão mal, porque isso tem a ver também como está a situação da doença e a resposta da doença de base, né? Então tem leucemias que são bastante agressivas, né? Então isso varia de caso a caso, mas em geral as crianças dão um show, porque tudo pega mais rápido, toleram coisas mais rápidas, é muito bom. Sim. Doutor, a doação de medula acaba sendo para alguns um tabu, a gente carrega muitos mitos, né? Eu queria que o senhor explicasse para o pessoal como é que é feito esse procedimento e por que tem que ser feito esse cadastramento da pessoa. Isso. Então, algumas pessoas elas vão precisar, né, de ajuda dos doadores do banco. O processo de doação, ele é o mesmo, tecnicamente falando, de um parente ou de alguém do banco, não muda. Para o pessoal do banco, o que acontece? Você vai lá, faz o cadastro inicial, você mostra interesse, é importante destacar que isso tem que ser um ato altruísta, né? Então, não há pagamento, né? A pessoa tem que ir espontaneamente. E aí, o que acontece? É um gesto de amor. Exatamente. Mais do que tudo. Ponto, exatamente. Né? Realmente a vontade de você ajudar pessoas que estão sofrendo demais e que muitas vezes você pode ser a única chance de cura real para essas pessoas. Então, assim, para a retomada de uma vida com qualidade, uma vida normal. Então, é muito importante. Então, assim, você vai, faz o cadastro no Hemocentro, tira uma pequena quantidade de sangue. Essa pequena quantidade de sangue vai ser feito um exame nesse material e você será colocado no REDOME, que é o Registro de Doadores de Medula. Vai ficar lá, tem gente que doa rapidinho, tem gente que nunca vai doar. Mas a hora que chegar o momento de um paciente que tenha necessidade, você será contactado via telefone, né? Quem intermedia isso é o INCA, né? Via Ministério da Saúde, isso é importante falar, é tudo o SUS. É o SUS que acaba bancando isso. E aí o que acontece? Vão entrar em contato falando, olha, pode ser que você possa ajudar alguém, você continua tendo interesse, né? Enfim, se a pessoa tiver interesse, ela vai ser convidada a fazer o teste confirmatório. O que é isso? Tirar outra amostra de sangue para confirmar a compatibilidade. E como é que é feito como é que retira esse sangue? Como é que é uma amostra de sangue normal. Amostra de sangue normal no braço. Isso é importante porque eu queria já ter a questão dos tabus, então da informação da população. Então você não vai doar logo de cara. Esse processo é todo programado. Esse processo ele vai de acordo com também não somente com as necessidades do paciente, mas a gente vai também com as necessidades do doador. Vai ser tudo no melhor momento para o doador, em muito respeito, né, ao ato altruísta do doador. Então ele vai lá, colhe esse seu segundo exame. Quando há a confirmação da doação, você vai ser convidado a comparecer a algum centro que faça a coleta. E ainda não é a doação. Ainda será a avaliação clínica, então você vai fazer exames, vai ser examinado, vai conversar, justamente para receber todas as explicações possíveis, até para escolher, entre aspas, qual vai ser o jeito de doar medula, porque tem dois jeitos, e eu conto para vocês. Um dos jeitos é a gente tira direto da bacia. A medula óssea é bastante produzida aqui no osso da bacia, então a gente faz uma anestesia, ou uma sedação no doador, coloca uma agulhinha e puxa lá da medula, né? E o outro jeito é a doação pela veia, em que a gente expulsa as células da medula óssea para a circulação e tira através de uma máquina. Esses dois jeitos eles são bastante seguros, na verdade, né? Isso acontece no mundo todo a todo momento, isso que é importante destacar. É claro, tem alguns efeitos colaterais.
Então, por exemplo, na verdade, as anestesias elas são seguras, mas a gente vai fazer um furinho no osso. Então, muitos desses doadores que doam por punção, por exemplo, eles vão ter um pouquinho de dor local, né? Mas que em geral a gente controla com analgésico comum, anti-inflamatório. A gente, para as pessoas que trabalham, a gente fornece um atestado para ter repouso. Mas é como se fosse uma dor, vamos dizer assim, de academia. Quem faz exercício é mesmo aquele atleta de final de semana que tem suportável, sem suportável, não é nada demais. E o outro jeito que a gente vai pedir para a pessoa ficar aqui em Rio Preto, quem não for daqui a alguns dias, para tomar o remédio, para que a gente expulse as células da medula óssea. Em geral a gente faz essa coleta no 5º dia. Tira da veia. Sim. Doutor, o senhor já deu algum spoiler aqui, mas eu queria que o senhor deixasse uma mensagem já de incentivo à doação. Porque o senhor deve ter histórias aí, pessoal. O doador fica sabendo para quem vai a medula dele ou não? Ele vai informado sobre isso, quem que ele está salvando, como está salvando. Às vezes até hoje com a tecnologia a família deve gravar um vídeo, agradeinha. Acho que não tem contato direto, né, para não ter querendo criar nenhum tipo de vínculo, não sei como. Mas há vídeos que ele vê da família agradecendo. Como é que funciona? O que acontece é que, assim, para evitar conflitos de interesse, tem algumas regras que a gente acaba seguindo, né? Então, por exemplo, os doadores que são do banco, eles são avaliados por um centro. Em geral, existe uma confidencialidade. A gente pede essa questão justamente para que não haja conflitos de interesse, né? Então, primeiramente, em geral, o centro que faz a coleta do doador não aparentado não é o centro em que o paciente será transplantado. Então, tem essa questão aí que o INCA deixa bem, o Redoma ele organiza bem dessa forma, justamente para que nesse primeiro momento não se descubra, não haja a revelação de quem é o doador, quem é o receptor, né? Então, quando você vier fazer, por exemplo, a sua avaliação para o doador, né, eu vou saber quem é você e o outro centro vai saber que existe alguém sendo avaliado em algum lugar do Brasil ou do mundo, por exemplo, mas não sabe quem é. A revelação ela pode acontecer depois de 18 meses pelos critérios do INCA, que é em geral o tempo que a pessoa costuma ficar bem do transplante. Então, caso haja interesse do receptor e do doador, é só expor isso que o INCA eles chamam de revelação, né? Na verdade, eles promovem esses encontros entre doador e receptor. Deve ser uma coisa emocionante. Já tive a oportunidade de presenciar algumas coisas e é realmente bastante emocionante. O que marcou o senhor? Não, a hora que você vê a espontaneidade, né? É meio que como se você sentisse realmente o amor das pessoas, né? Porque são duas pessoas que se conhecem naquele momento, mas já tem um laço. Isso é muito bonito de ver. Sim. Doutor, então aí a próxima questão é o seguinte: os desafios logísticos e os culturais que dificultam esse crescimento no número de doadores no país. A gente tem ainda necessidade da gente ter a questão dos doadores. Além não precisa ter medo, né? O pessoal tem medo, né, do procedimento. De maneira nenhuma. Igual eu falei, esse procedimento ele é seguro, ele é feito em qualquer lugar do mundo, seja uma modalidade ou outra. Quem define qual modalidade vai ser usada, na verdade, são critérios técnicos, que em geral a equipe que está cuidando do paciente faz uma sugestão. Mas assim, a gente como centro de coleta e transplantador também faz a nossa sugestão com base na segurança do doador, mas o doador ele tem autonomia para expor o que ele se sente mais à vontade. Então essa questão de como doar, então o doador ele não perde a autonomia, né? Muitos dos pacientes eles vão precisar, então assim a gente estimula que essas pessoas elas continuem procurando aí os hemocentros, os hemonúcleos e se cadastrando, né? Mas é um processo seguro, existem todo um protocolo de segurança para isso, né? É sempre respeitado, né, a vida do doador. A gente não quer atrapalhar a vida de ninguém, muito pelo contrário, né? O doador ele tem autonomia para dizer, inclusive, se ele quer doar ou não, né? Mesmo a gente recebendo essas pessoas, dando todas as orientações, a gente não vai julgar se de repente a pessoa receber as orientações e não quiser doar, uma questão pessoal mesmo. Ou ainda mais que hoje a gente pode contar com doadores alternativos familiares, por exemplo, né, que são 50%, tá certo? Então tudo isso é o que a gente gosta que todos os pacientes sejam tratados. Nós gostaríamos que todos fossem tratados com segurança da melhor maneira possível. Só que existe um respeito enorme pela autonomia do doador também. Sim. Então, doutor, como é que o senhor vê o avanço tecnológico do transplante, né? E o que a gente pode esperar para o futuro? Ainda tem muito mais que evoluir para o maquinário, equipamento. De uma década para outra deve mudar muito, né? O senhor já está há algum tempo já atuando nessa área.
E há inovações sempre? Como é que está essa questão? Nós estamos lidando aqui com terapias celulares, né? Então, assim, os transplantes, eles são tradicionais, né? É claro que a gente tem tido nas últimas décadas melhorias aí em termos de tecnologias farmacológicas, inclusive não farmacológicas, né? Quando eu digo isso, são novas drogas, né? Novas drogas, novos remédios que estão surgindo para o tratamento das pessoas, né? As pessoas estão chegando melhor para o transplante e isso ajuda a gente a ter melhores resultados, vamos dizer assim. Nós temos inovações não apenas em termos de drogas, né, na última década, mas também das próprias técnicas de transplante. Hoje, por exemplo, com as células geneticamente modificadas, que a gente já tem um acesso difícil ainda no Brasil, principalmente para o financiamento público, né, para os pacientes do SUS, mas a gente consegue, através de alguns estudos clínicos, às vezes encaminhar os pacientes para outros serviços, né. É importante destacar que são para casos bastante graves, bastante específicos, né, isso daí. Então a gente sabe, por exemplo, que tem alguns estudos clínicos abertos em algum lugar e comercialmente a gente já tem alguns centros do Brasil que fazem essa tecnologia avançada. O que é isso? As células da própria pessoa são modificadas em laboratório e depois elas são reinfundidas no corpo do próprio paciente, elas são reprogramadas para atacar o câncer. Né? Então esse é o futuro aí das terapias avançadas, além da parte de novas drogas, enfim. Isso que vai... Mas esse processo ele é um pouco demorado, não é da noite para o dia. Não. Essa modificação, né, vai levar um... Ele tem que ser programado, né? É uma célula que ela vai ser retirada do corpo da pessoa, ela vai ser mandada para laboratórios. Quando é comercial, por exemplo, os centros estão fora do Brasil. Então, muitas vezes, às vezes demora até uns 40 dias para essa célula voltar. E aí que está o desafio, porque em geral são doenças graves, entendeu? Como que você manda a célula para fora e você vai ter que segurar a doença da pessoa aqui? Sim. Para que ela não tenha prejuízo. Doutor, nós temos pesquisa na Funfarm sobre o tema, e como é que é o desenvolvimento desse projeto, e isso vai ser publicado em revistas especializadas? Como é que vocês fazem? A gente tem, nos últimos anos, aí, tentado desenvolver a parte acadêmica e científica lá dentro da Funfarm, na área de transplante também. Atualmente nós temos estudos clínicos abertos, né? Isso é importante porque, na verdade, os estudos clínicos, né, a gente precisa parar de enxergar como se nós fôssemos cobaias de um procedimento. Na verdade, estudos clínicos eles são extremamente importantes porque isso ajuda a promover acesso a medicamentos bastante inovadores, entendeu? Então nós temos estudo clínico aberto para algum perfil de paciente lá que tem a necessidade na unidade de transplante, né? Evoluímos também com algumas pesquisas em âmbito acadêmico, né? Então, por exemplo, eu tenho alunos de iniciação científica, né? Então a gente tenta pegar desde a parte de graduação, né, até a parte de estudo clínico. Isso é bastante importante para a gente. E essas inovações elas são importantes justamente primeiro para quê? Porque a gente mostre que a Funfarm é um centro de excelência e a gente quer crescer. Essa que é a questão. Então a gente tem essa necessidade de mostrar os nossos resultados, que eles são muito bons. Os estudos clínicos promovem um acesso diferenciado para alguns pacientes. Claro, tem critérios de inclusão nesses estudos, sempre nunca é para todo mundo, infelizmente, mas os estudos eles são uma maneira de a gente promover acesso, tá certo? E nós vamos evoluir isso. Eu acho que a questão da pesquisa ela é fundamental para que a gente gere conhecimento, a gente mostre a nossa cara, né? E a questão das publicações elas vão acontecendo naturalmente conforme essas pesquisas elas forem desenvolvidas, né? E a gente tem justamente a ideia de realmente aumentar o número de publicações aí nos próximos anos, até para levar o nosso nome e o nome da instituição para frente. Sim. Pessoal, estou com o doutor aqui mais uma vez. Se você despertou curiosidade ou a vontade de fazer a doação, doutor, essa câmera aqui, ó, onde a pessoa deve ir, quem ela procura, não desista, né? Tenha coragem, gente. Você pode salvar a vida de uma criança, de uma pessoa, de um pai de família, de uma mãe. O que a pessoa, como é que ela... Se você ouviu agora, a gente vai ficar para sempre no YouTube esse programa aqui. Acho que é fundamental a gente abre espaço no Diário do Rodrigo Lima para trazer essas informações de extrema relevância, em defesa da vida principalmente. O que a pessoa, o que ela tem? Ela pode sair de casa, tem que ir no Hemocentro. Quem que ela procura para fazer essa doação? Como que ela procura, doutor? Vamos enfatizar isso porque a gente está aqui para isso, né? A gente quer que você vá fazer a doação. Se cadastre, pelo menos faça o cadastro. Eu tive outro dia, né, participando de um evento da Construoeste com os funcionários, foi o pessoal do Hemocentro lá. Tem um abraço pro pessoal do Hemocentro, e o pessoal ficava meio assim de fazer ou não cadastro, mas lá na empresa o pessoal foi intimado para se cadastrar. Sim. Não foi pego no laço lá. Você pode ter iniciativa própria, né, doutor? Sim, eu acho que o principal aí é você se informar,
né, sobre todos esses processos e ter vontade de ajudar alguém. A partir dessa vontade, você pode procurar o Hemocentro Hemonúcleo. É importante dizer que você pode entrar no banco dos 18 aos 35 anos atualmente. Então existe esse limite de idade para você fazer o cadastro. Para os pacientes, para os doadores, né, que já estão cadastrados e que saiam dessa faixa etária, não tem problema, você pode doar até mais velho, até os 60 anos, né? Então não é até os 35 apenas, é só para Essa é outra questão também que eu ouvi lá também. Isso. Eu já tenho 36. Não, senhor. Exatamente, você pode continuar doando, só que você tem esse limite para entrar no banco. Então quanto mais gente jovem entrar, vai ser melhor, porque você vai ficar mais tempo, você vai ter a possibilidade de doar até os 60 anos. Então assim, isso tem que ser altruísta, só você procurar o Hemocentro ou qualquer hemonúcleo, você vai ser orientado a tirar uma pequena quantidade de sangue, vão fazer o teu cadastro, né? Outra coisa importante é manter o seu cadastro atualizado quando você entrar, né? Por conta que às vezes a gente tem muita troca de endereço, troca de telefone, e esses dados eles não podem se perder, porque cadastro pessoal. Isso, porque essa é uma dificuldade. Endereço, telefone, e-mail. Sim, essa é uma dificuldade muitas vezes apontada pelo Redome. Ainda existe uma dificuldade de encontrar o doador quando ele é identificado, às vezes. Hoje é uma luta pra gente ter a compatibilidade. Exatamente. E ainda pode perder por conta que a pessoa não sabe localizar a pessoa. Né? Exatamente. Então, assim, tem que ser, eu acho que tem que partir da vontade realmente de doar, procurar, se orientar, né? Manter os seus cadastros atualizados e se informar. Hoje nós estamos diante de processos que são feitos no mundo todo, todos os dias são processos seguros e que realmente pode fazer diferença na vida das pessoas. Bacana. Dr. João Vitor, olha, muito obrigado, foi uma aula aqui. A gente também, como jornalista, a gente aprende demais. Todo podcast aqui é um prazer estar entrevistando pessoas assim. O senhor que é o chefe do setor de transplante de medula óssea da FunPharm, oncohematologista. Doutor, muitos anos de estudo, né, para chegar nesse nível que o senhor está. E lá no curso de medicina agora, recentemente, nota 5, né, nota máxima. O senhor não fez a FAMERP, né? Mas como é que ele trabalhar ali com a FAMERP, ali com os alunos da FAMERP, como é que o senhor avalia eu não fiz a turma, né, o pessoal que está trabalhando ali? Não, vai ter muita gente que vai para a área do senhor ou não? Esperamos que sim, né? Que é uma área que uma pessoa tem um pouco de medo, que acha muito difícil, mas é uma área bastante gratificante, né? Deve ser desafiador, né? Diariamente, né? Desafiador, é legal trabalhar na instituição. Apesar de eu não ter feito graduação aqui, o meu mestrado é aqui, estou finalizando meu doutorado aqui, então praticamente faço parte da instituição também. Uma instituição que me abraçou, né? Um complexo que a gente fala FunPharm e FAMERP, né? As coisas andam sempre juntas lá, né? Enfim, é muito gratificante a gente perceber, né, esses resultados aí de qualidade que a gente observa, né, progressivamente, sabe? Então a gente fica muito feliz de trabalhar. Quanto tempo para um residente, para um aluno de medicina entrar na área e se estabelecer? Com a graduação são 6 anos, né? Para você se especializar em transplante, você precisa de mais 5, porque você tem que fazer o pré-requisito de clínica médica, depois você vai fazer hematologia, e só aí você vai fazer transplante. Então são 5 anos de residência. São 11 anos aí, pelo menos. Não, e um estudo contínuo, nunca acaba, porque as inovações, elas são tantas, né? E quando você vai ver, aparece aquele caso que às vezes é um pouquinho mais desafiador, você tem que estar sempre revisitando aí a literatura, você tem que estar sempre estudando. Então, isso é importante. E aqui a classe tem as clínicas também, além do HB, tem as clínicas particulares, doutor, o pessoal também pode optar por procurar profissionais também na área. Rio Preto também é servida desses profissionais? Sim, existem profissionais bastante capacitados para fazer toda a assistência de hematologia, não apenas maligna, como o oncohemato que a gente fala, né, mas também de doenças benignas. Então aqui na região Rio Preto acaba sendo uma referência e eu acho que a população está bem servida de profissionais. Bacana. Dr. João Vitor, muito obrigado pela presença do senhor aqui. Faltou alguma informação que a gente fez vários apelos aqui, várias vezes, né, doutor? Eu agradeço demais o senhor pela presença aqui no podcast. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com você e levando informação para os seus ouvintes. Muito obrigado. Que isso. Pessoal, olha, eu agradeço você que acompanhou aqui essa entrevista com o Dr. João Vitor Piccolo Feliciano, ele que é oncohematologista, chefe do setor de transplante de medula óssea da FunPharm. Você depois pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter, porque você sabe, jornalismo aqui tem lado. Um abraço e até a próxima, pessoal.